Saudações a todos. Meu nome é Bill Letson e sou um bombeiro que se aposentou. Resido na região da costa central da Califórnia e vivi uma experiência de quase morte. Em 1994, durante um turno de trabalho, foi um momento muito intenso e naquela época não consegui compartilhar o que passei, pois não tinha a quem me dirigir em busca de explicações e estava perdido. Assim, permaneci em silêncio por cerca de 15 ou 16 anos. Após minha aposentadoria, essa experiência ressurgiu e procurei entender mais a fundo. Portanto, começarei descrevendo o que vivi. Estava em meu turno na Estação 11, uma unidade de atendimento médico de emergência em Goleta. Naquele período, Santa Bárbara enfrentava uma epidemia de gripe e todas as salas de emergência estavam sobrecarregadas de pacientes necessitando de ajuda. Nossos atendimentos eram constantes, assim como os realizados pela equipe de EMS e pela segurança pública, que continuam a realizar até hoje. Fomos chamados para atender uma mulher que estava isolada em seu quarto devido a um problema médico. O local estava escuro, com as cortinas cerradas, e ela estava em grande sofrimento. O paramédico e eu rapidamente iniciamos o atendimento. Ao me aproximar para colocar a máscara nela, logo que estava ajustando, ela exalou. E eu percebi que o ar dela vinha diretamente em minha direção. Após alguns dias, comecei a me sentir extremamente mal, de forma que nunca havia experimentado antes. Minha condição se agravou tanto que precisei de uma ambulância. Lembro-me de ter saído da cama, desidratado, vomitando e perdendo fluidos. Ao olhar no espelho, parecia um esqueleto, pois estava excessivamente magro. Com olheiras, pensei comigo mesmo que havia algo errado. Meu coração estava acelerado, batendo a 150 batidas por minuto, e eu tentei sentir meu pulso no pulso radial, mas não consegui. Sabia que minha pressão arterial estava abaixo de 80, então entrei em contato com minha família. Minha sobrinha chamou o 911 e os bombeiros do condado de Santa Bárbara foram me buscar. Eles me levaram em código vermelho para um hospital em Santa Maria. Quando cheguei, encontrei um lugar cheio de pessoas com sintomas semelhantes. O médico responsável estava prescrevendo o mesmo tratamento, oferecendo algo para a dor que parecia uma forma de morfina e um remédio para a náusea. Permaneci lá por cerca de 30 minutos enquanto me administravam alguns frascos de líquidos por via intravenosa. Pensei que poderia ir para casa e iniciar algum tratamento lá, mas a enfermeira entrou e disse que não, que essas eram as instruções e todos ali estavam recebendo o mesmo tratamento. Eu estava prestes a ir embora quando ela aplicou uma morfina sintética. Eu não estava sentindo nem náusea nem dor intensa, mas minha esposa comentou que a enfermeira aplicou tudo de uma vez, e meus olhos se reviraram, fazendo com que eu caísse diretamente na cama de onde estava me levantando, o que assustou todos ao meu redor. Minha esposa me informou que eles usaram Narcan em mim, que é o medicamento que os paramédicos utilizam-se para reverter overdoses de opiáceos, pois conseguem eliminar os opiáceos do organismo. De forma instantânea, eu estava sem pressão arterial, com 40/0, e me encaminharam para a UTI. Passei a noite lá e, na manhã seguinte, me informaram que é provável que eu tenha sobrevivido, graças ao fato de ser um triatleta competindo em eventos como Ironman. Meu organismo era bastante eficiente em distribuir oxigênio, o que ajudou a evitar a falência total dos órgãos durante aquela noite. A morfina provocou uma dilatação nos vasos de todo o meu corpo. Imagine um recipiente cheio de líquido e, de repente, as laterais desse recipiente se expandem imensamente. Assim, o líquido restante não era suficiente para garantir a circulação e a perfusão adequadas naquela noite. Como já mencionei, não recobrei a consciência, mas em algum momento durante a noite, por volta da 1 ou 1:30, tive a sensação de sair do meu corpo e foi algo extraordinário. Era como se eu tivesse sido libertado de um espaço quente e apertado e me lançado em um universo de estrelas. Eram grandes estrelas coloridas ao meu redor e eu estava flutuando através delas. Elas eram acolhedoras e cheias de amor.
Algumas pessoas costumam chamar essas entidades de orbes, mas na verdade pareciam formas de energia. Eu me sentia como uma imensa nuvem expandida de alguma forma, e a sensação era inacreditável. Eu estava flutuando, vivendo um momento de êxtase, como se alguém estivesse despejando mel sobre meu cérebro, escorrendo por todos os meus nervos. E tudo ao meu redor estava vibrante e emocionante. Refletia sobre o que aconteceu e como consegui esquecer minha verdadeira identidade, cheia de relacionamentos e complicações, quando na verdade nada disso era real. Tudo não passava de uma ilusão, um tipo de truque ou jogo que acompanha a vivência no mundo material. Na Terra, como ser humano, eu continuava a voar, cercado por aqueles orbes e estrelas coloridas. Eu sentia apenas aceitação, amor e alegria, uma sensação de estar voltando para casa, como se eu estivesse retornando a um grupo. De repente, pousei em uma superfície firme. Pus-me em um ambiente sólido e autêntico, com luz suave, mesas e equipamentos ao meu redor. Em minha frente estavam 3 pequenas figuras robustas, vestidas com mantos escuros e capuzes. Eu conseguia vislumbrar parte de seus rostos. Todos sorriam amplamente, com olhos brilhantes, enquanto me faziam diversas perguntas e riam baixinho. Havia algo divertido e ligeiramente travesso nessas criaturas, o que me causava confusão, mas ao mesmo tempo me deixava confortável. Aqueles seres me faziam lembrar dos pequenos personagens do filme, com Christopher Walken, mas eram muito mais brincalhões e acolhedores, com grandes sorrisos e uma energia quase infantil. Em determinado momento, um deles me lançou um olhar. Para os outros, ele comentou rindo que não recordava de nós. Todos começaram a rir. Também havia outra entidade mais alta e esguia, que aparentava ter um papel de líder. Ele sorria de maneira encantadora e emanava amor. Quando se aproximou, senti meu peito se expandir e minha garganta se apertar. Uma onda de amor tão forte que parecia que eu iria desabar em lágrimas de felicidade. A atmosfera era relaxante e caótica, com os 3 pequenos seres rindo e pulando ao redor, enquanto o ser alto os observava com um sorriso acolhedor. Em um certo momento, eu disse que não queria voltar. Então, perguntei se eles queriam começar com uma revisão da minha vida. O ser alto apenas soltou uma gargalhada profunda e calorosa, uma das mais intensas que já ouvi, e perguntou como eu gostaria de iniciar. Pensei que isso não era como deveria ser e, de qualquer modo, compartilhei algumas histórias, nada muito emocionante ou repleto de arrependimentos, apenas algumas situações. Houve uma oportunidade de trabalho como guarda-parque em uma ilha que minha esposa desejava que eu aceitasse. Ficaríamos lá sozinhos durante o verão, mas acabei optando por outra vaga. Eu pensei que teria sido bom se tivesse aceito aquele trabalho, mas essa foi a única chance que apareceu. Ele me disse que era suficiente e que era hora de retornar. Eu fiquei pensando, voltar? De jeito nenhum. O que você está dizendo? Ele respondeu que tinha coisas que precisava fazer e que voltaria. Os 3 pequenos seres pareciam ter sido movidos, simplesmente sumindo em algum lugar daquela instalação. Seja lá o que fosse, ele veio em minha direção e declarou que era hora de retornar. Eu respondi que precisava tentar. Então disse, ei, escuta, as únicas pessoas que realmente sentirão minha falta são minha esposa e meus pais. Eles ficarão tristes por algumas semanas, mas eventualmente superarão isso. São fortes e resilientes. Ele achou engraçado e comentou que eu voltaria. Nesse momento, o lugar começou a desmaterializar. Parte dele se quebrando, como se eu estivesse mudando de canal. Eu realmente acredito que toda a nossa realidade percebida, assim como outras dimensões, são canais, todas frequências que existem, com realidades completamente distintas, bem aqui ao nosso redor. Então, senti como se houvesse uma descida, talvez uma queda na frequência. Foi uma sensação definitivamente descendente. Ele simplesmente se evaporou e eu caí na escuridão. Estive próximo do meu corpo e, justo antes de retornar a ele, passei por um lugar que realmente me apavorou. Eu não queria admitir isso por anos, mas senti que as pessoas deveriam saber que existe um lugar onde não queremos nos encontrar e ele está muito perto de onde estamos agora fisicamente.
Era solitário e desolador. Certamente você não quer fazer parte disso. Depois de tudo isso, voltei para meu corpo e algumas horas depois acordei, percebendo que estava conectado a todo aquele equipamento. Notei que minha pressão arterial estava começando a subir. Chegou a 44/0 ou algo assim. Eu consegui me manter acordado por um tempo antes de desmaiar novamente. Continuei assim, acordando e observando aquilo. Os números continuavam a subir, passando de 60 para 70. Uma enfermeira se aproximou. Eu respondi que precisava conversar com ela. Ela explicou que precisava informar o médico, pois você estava em uma situação delicada e não sabíamos o que aconteceria. Perguntei, mas o que estou fazendo aqui? Eu estava em casa, rodeado pelos meus melhores amigos, meus irmãos, com quem tenho uma longa história. Eu declarei que pensava que tinha morrido, tinha certeza disso. Ela respondeu, querido, você estava em uma situação delicada, mas conseguiu voltar e agora precisa enfrentar isso. Achei isso engraçado, mas passei alguns dias me sentindo muito deprimido. Não era uma depressão clínica, como algumas pessoas enfrentam, mas uma tristeza por estar de volta. Você podia sentir que essa felicidade estava escapando, que tudo isso logo iria desaparecer e em pouco tempo você se convence de que nada aconteceu. Compartilhei isso com todos que conhecia, dizendo, ei, não há motivo para preocupação com a morte. É uma piada. Temos isso totalmente ao contrário. É uma verdadeira evolução, um avanço de 10 milhões de vezes, instantaneamente. Então, alguns homens que haviam perdido filhos ou pais e estavam lutando, vinham até mim e eu dizia exatamente isso. Eu falava que ninguém morreu. Apenas deixamos o físico e voltamos para casa. Quando deixei meu corpo por meio de todas aquelas experiências, eu ainda era eu. E isso é complicado para as pessoas compreenderem. Mas eu permanecia no meu núcleo, mantive o mesmo tipo de senso de humor travesso e o diálogo mental que temos em nossas cabeças. Eu ainda era eu. Foi uma transição perfeita, apenas atravessei e ainda estava em outro lugar. Assim, o que estou tentando expressar é que todos nós que sofremos perdas, sabemos que perder pessoas que amamos é a pior coisa que pode acontecer em nossas vidas. Mas nunca perdemos ninguém, nunca perdemos nossos animais de estimação. Eles estão sempre aqui, ao nosso lado.